Amém, igreja? Por favor, abra sua Bíblia em Isaías 64, verso de número 8. Preste atenção o que a Bíblia fala nesse texto. Mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obra das Tuas mãos. Ei, você é obra das mãos do Senhor, amém, igreja? Amém? Você é obra das mãos do Senhor. Veja que interessante, porque a matéria-prima do barro é o quê? A matéria-prima do barro é o quê, igreja? Matéria-prima do barro é o pó e a água. O pó mais a água, nas mãos de um artista, nas mãos de uma pessoa habilidosa, fazem com que o pó e a água se transformem em um vaso. Então isso aqui, a matéria-prima disso aqui, é pó e água. Mas passado na mão de um artista, se transformou nisso aqui que você está vendo. Agora, interessante, quando eu era pequeno, jovem eu ainda sou, e pequeno também, para você que pensou, tá bom? Eu estou lendo pensamentos, Deus fala comigo aqui. Nós morávamos em uma casa que era a rota dos ônibus, dos transportes públicos, da lotação. Quem já andou de lotação aqui? A maioria é rico não andou de lotação, né? Minha filha às vezes fala assim, não, mas o que é isso aqui? É lotação, filho, papai já andou nisso aqui. Um dia vamos passear, até esse final de semana eu vi uma família que pegou os filhos e foi passear de lotação para dar uma experiência. Mal sabem que às vezes para não tomar banho de chuva tinha que ir de lotação. Mas enfim, quantos são do tempo do passe? Não levanta a mão, eu não quero demonstrar a sua idade. Que aí o bicho pegou. O que é passe, pastor? Google. Mas enfim, nós morávamos numa rota da lotação. O detalhe, gente, que eu estou falando de uma época que não tinha asfalto em tudo quanto é canto. Estou falando de uma época que o asfalto era só no centro. Estou falando de uma época que você saía do raio do centro, você tinha estrada de chão. Agora, 90, 95, 99% de Chapecó é asfaltado, e glória a Deus por isso. Agora, veja só. Nós morávamos e eu lembro que a mãe sempre falava o seguinte, Lucas, deixa a casa fechada, porque quando a lotação passa, vem muito pó. Vem muito pó. Quando já receberam essa orientação em algum momento da vida? A lotação passava, o pó levantava, limpava a casa de manhã, à noite passava o dedo, já estava aquela nojeira, aquele negócio. Pó era um problema. O pó era um problema. Veja só, o pó mais a água que nem forma tem, juntas nas mãos do oleiro se transformam no jarro, se transformam no vaso. Perceba que eu e você temos como matéria-prima o pó, porque a Bíblia fala que Deus em Gênesis pegou o pó, cuspiu na terra, colocou água, daquele lodo ele transformou no ser humano. Do ser humano, Adão, eu e você estamos aqui hoje. A matéria-prima do ser humano é pó e água, é a matéria-prima. Inclusive, se você for estudar a biologia, você vai chegar à conclusão, ao entendimento, a estudos e estudos e estudos, que o corpo, após se decompor debaixo da terra, 100% do corpo é absorvido pela própria terra. Cumprindo-se o texto de Jó, que do pó nós viemos e para o pó nós iremos voltar. Agora, como pode alguém que tem matéria-prima pó, mais água, se transformar num ser vivente? É porque Deus é o oleiro. Deus é o oleiro. Pó mais água nas mãos de um artista se transformam no vaso. Eu e você, sem Jesus não éramos nada. Eu e você, sem Jesus éramos insignificantes. Eu e você, sem Jesus não tínhamos motivo de vida. Eu e você, sem Jesus não tínhamos propósito. Mas Jesus nos amou antes que nós o amássemos. Jesus nos pegou antes que nós o escolhêssemos. Jesus nos separou antes de nós olhássemos para Ele. Porque Jesus entende que do pó e da água pode sair um lindo vaso.
Ei, você pode dar um glória a Deus, você pode dar um aleluia, você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Sabe por quê? Você não era para ser nada e Deus mudou a sua história. Não era para ser nada, não era para ser nada. Não que a gente seja alguma coisa, mas entende que não é só ocupar espaço nessa terra. Agora olha que interessante que está lá em 2 Coríntios, e agora que eu vou começar a pregar. 2 Coríntios capítulo 4, verso de número 7. Antes de eu ler o 7, você precisa entender o contexto desse negócio. Em 2 Coríntios no capítulo 4, no verso 1 até o verso 6, ali Paulo está dando uma explicação. Uma explicação que as pessoas eram pecadoras, uma explicação que as pessoas estavam fadadas ao sofrimento, uma explicação que as pessoas estavam fadadas a uma vida conturbada, a uma vida problemática, mas Jesus apareceu. O pó, sem que um oleiro apareça, ele está fadado a ser pisado. O pó, sem que o oleiro apareça, está fadado a ser chutado. Porque não pense você que você fala assim, não pastor, mas a terra é produtiva. Uma terra que não é tratada não é produtiva. Não é toda a terra que é produtiva. A terra, para ela dar frutos, ela precisa ser tratada. Ela precisa passar pelo processo de transformação. Eu e você sem Jesus éramos nada. Mas Ele nos pegou, Ele nos separou, Ele entrou no nosso coração. Mas olha que interessante o texto. Temos porém este tesouro. Qual que é o tesouro? Jesus. Repete comigo, Jesus é o mais importante. Jesus é o tesouro em vasos de barro. Quem que é o vaso de barro? Nós outros. Jesus é o tesouro. Eu e você somos os vasos de barro. Mas olha só, para que se veja a excelência do poder provém de Deus e não de nós. O texto está falando o seguinte, olha, quando você achar que é você, lembra que você só é um vaso de barro. O mais importante não é o vaso, é o que está dentro do vaso. O texto está falando o seguinte, ó, quando você achar que você é a última bolacha do pacote, lembre-se que não é sobre você, porque você é pó mais água. Você tem um Deus todo-poderoso que mudou a sua história. O mais importante não é você, mas é a mensagem que você carrega. Mais importante não é sobre você, mas sobre o que Deus tem na sua vida. Por isso que uma vida sem Deus é uma vida sem sentido. Por isso que a partir do momento que você aceitou Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, a sua vida passa a ter real sentido. Nós somos vasos insignificantes, mas na mão de um Deus todo-poderoso e que Ele está dentro de nós. A partir do entendimento que Deus está dentro de mim, eu passo a ter maior valor. Não é sobre pó mais água, é sobre um Jesus que morreu na cruz e me deu vida e vida em abundância. Você pode dar um glória a Deus, você pode dar um aleluia. Ele não está mais no madeiro, igreja. Ele não está mais na cruz. Ao terceiro dia Ele ressuscitou. Pastor, mas aonde Ele está? Ele está dentro de você, está dentro de você, está dentro de você, de você, de você, de você. Está dentro de todo aquele que aceitou Ele como único e verdadeiro Salvador. Aleluia. Olha para essa pessoa e fala assim, ó, prepare-se, está só começando. Agora, gente, olha que interessante, porque o texto de 2 Coríntios, no capítulo 7, ele nos faz reconhecer que somos inteiramente dependentes de Deus, o mais importante é Deus. Mas no verso de número 8, ele nos adverte de algumas coisas que não podemos carregar. Se eu e você somos vasos, nas mãos de um Deus todo-poderoso, dentro do nosso coraçãozinho habita Jesus. Ao mesmo tempo que ele está falando assim, olha, dentro do seu coraçãozinho, Jesus é o mais poderoso. Preste atenção que existem coisas que não podem ocupar espaço no seu coração. Olha só, porque mesmo que eu tenha entristecido vocês com a minha carta,
não me arrependo, embora já tenha me arrependido, pois vi que aquela carta os deixou tristes, ainda que por breve tempo. O texto não é esse, o texto é 2 Coríntios, capítulo 4, verso de número 8. Em tudo somos atribulados. O verso de número 7 está falando assim: olha, você é vaso, dentro de você não vale nada, mas o que você carrega é o tesouro, é o mais importante. O verso de número 8 está falando o seguinte: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, ficamos perplexos, porém não desanimados. Verso de número 9: somos perseguidos, porém não abandonados, somos derrubados, porém não destruídos. Esse texto está falando de coisas que eu e você não podemos carregar. Está falando de coisas que eu e você iremos enfrentar, mas não devemos carregar no nosso coração. Por exemplo, o que nós podemos, mesmo que não queiramos: tribulação, ficarmos perplexos, sermos perseguidos e abatidos. Volta no 8, verso de número 8. Em tudo somos atribulados. A tribulação vai chegar à igreja, vai chegar o dia que você escuta algo que você não quer escutar. Ficamos perplexos. Aquela informação que, meu Deus do céu, aquele WhatsApp que você recebe e fala assim: não, mas como o João? O João parece tão santo. Não, o João não. Informações que você recebe. Olha só, vai passando, verso 9. Perseguidos. Quem aqui já foi perseguido? Não pela polícia quando você estava fazendo coisa errada, mas perseguido a partir do momento que você se posicionou na fé. Pessoas que antes te abraçavam começam a te perseguir. A partir do momento que você se posicionou nos princípios, você começou a receber perseguição. E olha o quarto: somos derrubados. Tem gente que tenta passar a perna. Tem gente que tenta fazer com que a nossa fé fraqueje. Algo incomum desses 4 pontos, que a Bíblia está deixando claro que iremos passar, é que esses 4 pontos são do externo para o interno, são de fora para dentro. São pessoas sendo usadas para tentar afligir o seu coração. São circunstâncias acontecendo no mundo, tentando desabonar a sua fé. Enquanto aquilo que a Bíblia está advertindo é: não carregue, é de dentro para fora. Vamos lá? O que eu não posso carregar? Angústia, desânimo, achar que eu estou desamparado e achar que eu estou destruído. Porque isso entra no campo emocional, igreja. E quando entra no campo emocional, está comprometendo a minha fé. Se eu me entrego ao desânimo, se eu me entrego à angústia, se eu me entrego a achar que estou sozinho, eu estou me entregando a algo que os olhos podem ver e a minha mão pode pegar, e não a fé que eu tenho em Deus. Por isso eu estou aqui essa noite para alertar você. Deus mudou a sua história, Deus mudou a sua vida, e a partir de hoje tem coisas que você não pode carregar. Não cometa o erro de carregar angústia no seu coração. Não cometa o erro, porque à medida que você carrega algo que não é para carregar, você diminui o espaço daquilo que é para ocupar 100% do seu coração. Imagine que eu comece a colocar terra aqui dentro, e eu coloco terra, e encho de terra. Mas aí eu me recordo que é importante eu colocar água. A medida do volume de terra que eu coloco é a medida de diminuição que vai acontecer de quanto de água eu posso colocar no jarro.
À medida que você entrega o seu coração para algo que você não deve carregar, é à medida que você tira do lugar que Jesus está ocupando no seu coração. Essa é uma noite que Deus separou para mudar a sua história, para fazer com que você olhe para aquilo que Deus tem para a sua vida, para fazer com que você olhe para o plano de Deus, aquilo que Deus pode fazer. Ei, igreja, preste atenção, não ande mais angustiado. Sabe por quê? Porque nós temos um antídoto para isso. Olha o que está lá em Salmos 34. Olha o antídoto para a angústia. Clamam os justos. Quem é justo? Quem foi justificado. Como que eu sou justificado? A partir do momento que eu aceitei Jesus como o meu único e verdadeiro Salvador. A aceitação de Jesus me torna alguém justo. Clamam os justos, eu e você. E o Senhor o escuta e os livra de todas as suas angústias. Está angustiado? Clama ao Senhor. Clama ao Senhor. Olha o outro texto, vamos lá, Salmo 50:15. Invoque-me no dia da angústia. Talvez você chegou aqui hoje, dia 21 de outubro, angustiado. Talvez você recebeu uma informação que fez com que você ficasse com a sensação de vazio no seu coração. Porque a angústia é o desespero. A angústia é você pensar em algo que você não tem controle. Você até quer resolver, mas não consegue. O coração acelera. A preocupação toma conta. Isso é angústia. Talvez você entrou assim essa noite, está sentado assim essa noite pensando. Você está com o corpo aqui, mas sua cabeça está no problema. Olha o que Salmo 50 diz para você. Invoque-me no dia da tua angústia, e eu o livrarei, e você me glorificará. É alguém que saiu hoje do trabalho preocupado, mas amanhã quando pisar na empresa, os colegas vão falar assim: tá, mas o que aconteceu? Você resolveu o problema? Não, é que eu entreguei a minha angústia para o Senhor. Não, eu entreguei o meu coração para o Senhor. É alguém que saiu de casa preocupado com como que ia resolver, mas você volta para casa e fala assim: não, o que está acontecendo? Não, peraí, que eu entreguei, eu não vou resolver, então eu entreguei. Não adianta eu me preocupar, não adianta eu querer antecipar, não adianta eu perder a noite em sono, não adianta eu suar, não adianta. Adianta eu invocar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é o Alfa, o Ômega, aquele que tem o controle sobre tudo, aquele que é soberano sobre tudo, aquele que não é pego de surpresa. Mas vamos lá, que tem mais um antídoto para a angústia. Salmo 18. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele me ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Deus está escutando você nessa noite. Deus está escutando você. Qual área da sua vida que tem feito com que a angústia ocupe lugar no seu coração? Qual é a área? Qual é a área da sua vida que você tem se preocupado demais? Qual é a área da sua vida que tem feito você perder noites de sono? Qual é a área da sua vida que está fazendo logo que você pensa o seu coração acelerar? Coloca diante do Senhor. Apresenta diante do Senhor. Porque não é para nós carregarmos angústia. Sabe outra coisa que eu e você não podemos carregar? O desânimo. E o desânimo, ele é o contrário do ânimo. Repete comigo: desânimo é o contrário do ânimo. Por que eu não posso carregar o desânimo? Porque o ânimo é um antídoto para que eu passe pela atribulação. No mundo tereis aflição, no mundo tereis dificuldade, mas tem de bom ânimo.
Ânimo é vontade de vencer, igreja. Ânimo é a vontade de viver. Ânimo é a vontade de querer sair do ambiente que você está e viver uma nova estação. É por isso que às vezes, na maioria das vezes, o diabo não aparece de chifrinho vermelho pintado na sua frente, mas planta uma semente de desânimo no seu coração. Uma semente que faz você ficar parado. Uma semente que faz você ficar deitado. Uma semente que faz você esperar com que o mundo gire para que a promessa aconteça. Mas entenda, o mundo já está girando, a promessa já foi liberada, e a sua vontade em querer viver tudo que Deus tem para a sua vida irá provocar um milagre. Tenha ânimo. Tenha vontade de viver tudo que Deus tem para você. Tenha vontade de viver a promessa do Senhor. Ah, pastor, mas é difícil. É claro que é difícil. O mundo jaz no maligno. Eu olho com a perspectiva natural e eu só me desanimo. Eu olho com a perspectiva natural, eu fico maluco. É por isso que o desânimo não está ligado a algo natural, está ligado a algo emocional. É de dentro para fora, é uma convicção que mesmo que eu esteja escutando, mesmo que eu esteja vendo, a minha palavra, a palavra que norte a minha vida, é a palavra de Deus. Que você seja inundado por uma porção de ânimo essa noite. Que você saia por aquela porta disposto, disposta a viver tudo que Deus tem para você. Sabe outra coisa que eu e você, nós não podemos cometer o erro? De achar que estamos desamparados. Achar que estamos sozinhos. Olha o que Salmo 37 diz: fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo. Quem é justo? Você acabou de aprender quem é justo. Quem é justo? Eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus não te abandona, irmão. Pessoas podem te abandonar, mas Deus não te abandona. Você acha que está sozinho, porque pessoas têm te abandonado, mas Deus é contigo. Deus é com você. Você pode não estar tendo ajuda de pessoas, mas Deus é contigo. Deus é contigo. Olha o que o Salmo 27:10 diz: por quê? Se o meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Todo mundo pode te abandonar. E como é difícil pensar um pai abandonando o filho, você concorda comigo? É impossível pensar. Eu particularmente não entra na minha cabeça eu abandonando o Joaquim e a Betina, não tem como. Não consigo materializar isso. Trazer para a ótica, não consigo, de tão complexo que é. O texto está falando assim, olha, por mais complexo que seja, por mais impossível que seja um pai e uma mãe abandonar, mais impossível ainda é Deus te deixar sozinho. Você está com Deus, Deus está com você, você não está sozinho. Você não está sozinho. Deus mudou a sua história, não para que você fique no meio do caminho. Deus mudou a sua história para que você viva todas as promessas do Senhor. Ei, não ande angustiado, não ande desanimado, não, você não está desamparado. E o quarto ponto, entenda que a destruição não pode ser uma verdade na sua vida. E esse ponto é interessante. É interessante porque sabe como eu e você somos destruídos? Nós não somos destruídos quando nós perdemos tudo financeiramente, porque eu já conheci pessoas que perderam tudo literalmente do dia para a noite. Pessoas como Jó, que acordaram de uma forma e foram dormir de outra. Conheci já essas pessoas. O detalhe é que estas pessoas sempre têm o mesmo discurso: eu vou trabalhar, eu vou reconquistar e vamos embora. Eu já conheci pessoas que perderam um bem material que era um sonho, como por exemplo um carro, bateu, não tinha seguro.
Coisas que num primeiro momento abalam, mas ao mesmo tempo essa pessoa fala assim: olha, tá tudo bem, o bem material a gente vai, trabalha, a gente reconstrói. Ainda bem que a família tá tudo certo. Sabe o que destrói eu e você? Palavras de morte que entram no nosso coração. Palavras de morte têm poder de destruir a nossa vida. Por isso que a Bíblia adverte acerca da língua, acerca do poder da palavra. Que ou você fala palavras de bênção ou palavras de maldição, não tem uma terceira via. E esse ponto ele é tão importante. E tem pessoas que estão destruídas por dentro. Por fora você até está bonito, você está até maquiada, você está até na moda, mas por dentro você está destruído. Destruído, porque você se lembra das palavras que você escutou na infância, que não seria ninguém. Destruído, porque você luta com esse complexo interior, em saber aquilo que Deus tem para a sua vida, e saber aquelas palavras de morte que foram profetizadas acerca do seu futuro. Não é sobre uma destruição física, mas é sobre uma destruição emocional. Mas é por isso que eu e você precisamos entender que somos vasos nas mãos do oleiro, porque não éramos para ser nada. Não éramos para ser nada, éramos pó. Do pó nós viemos, para o pó nós iremos voltar. Estamos no lucro aqui na terra. É por isso que nós precisamos entender que o Senhor não quer 80% do nosso coração. Ele não quer 85%, Ele não quer 90%, Ele não quer 95%, Ele quer 100% do nosso coração. Porque não se trata do vaso, que é pó, é água. Não tem, é pó e água isso aqui. Não se trata do vaso, não se trata de nós, mas se trata daquilo que Deus tem para a nossa vida. Por isso que sobretudo eu e você nós precisamos guardar o nosso coração. A angústia é uma seta que faz o seu coração ser vulnerável. A preocupação exacerbada é uma seta que faz o seu coração ser vulnerável. Relembrar as palavras de morte que você escutou é uma seta que faz você ser alguém vulnerável. E achar que está sozinho nesse mundo, cheio de tantos desafios, é uma seta. Pastor, o que é uma seta? É um bichinho que entra no seu coração de uma maneira sutil, mas quando você percebe, ele já dominou todo o seu coração. Mas essa é uma noite que o Senhor separou para mudar a sua história. Essa é uma noite que o Senhor separou para que você entendesse que não é sobre você, é sobre o Deus que está dentro de você, que muda a sua história. Quantos essa noite querem entregar sua angústia ao Senhor? Quantos essa noite querem entregar as palavras de morte que você escutou quando era jovem? Quantos esta noite querem reconstruir uma história a partir de hoje? Quantos esta noite reconhecem que não é sobre você, mas é sobre o Senhor que está contigo? Eu quero orar por você aqui na frente, vem correndo. Sai do seu lugar, quero orar por você. Mas vem rápido, vem correndo. Você precisa entregar a sua angústia ao Senhor. Vem correndo, vem correndo. Você acha que você está sozinho? Vem correndo. Venha correndo.
Você acha que você está desamparado nesse mundão? Vem correndo. Coloque seu coração diante do Senhor. Coloque a sua vida diante do Senhor. Apresenta a sua vida diante do Senhor. Ah, pastor, olha, eu até sei que o Senhor tem promessas para mim, mas como eu me desanimo fácil. Vem correndo. Seu lugar é aqui na frente.